Fala, galera, estou iniciando aqui mais um vídeo com a Experiência da Nath. E você que não tá aqui, não esquece de deixar o joinha, não esquece, galera, de se inscrever no canal e também não esquece de compartilhar esse vídeo com os amigos, enfim, deixa Deus usar vocês grandemente. E galera, o tema do vídeo de hoje é se encontre, se encontre, se auto-encontre. Brincadeira, o tema não é se encontre, mas um encontro com Deus. Você precisa ter um encontro com Deus, porque quando você se encontra com Deus, você se encontra e você sabe quem você é. É exatamente essa palavra que eu quero trazer aqui para vocês e que você possa ter, através dessa palavra, que você possa ter um verdadeiro encontro com Deus e Deus possa ministrar a sua vida, possa vir falar ao seu coração, né? Deus ministrou muito a minha vida com essa palavra e que ela possa transformar a sua vida. Eu tive um encontro verdadeiro com Deus várias vezes na minha vida, várias vezes. Nossa, é muito bom, né? Porque às vezes a gente acha, a gente tem um encontro com Deus quando a gente aceita Cristo. Não, a gente tem um encontro com Deus todos os dias quando a gente ora, quando a gente busca a presença dele. E todos os dias é sempre uma coisa nova, é sempre bom se encontrar com Deus, estar na presença dele. E depois que eu tive esse encontro com Deus, eu falo para vocês que eu me encontrei, que hoje eu sei quem eu sou, né? Eu sou uma escolhida por Deus. Deus me escolheu mesmo antes de Deus me formar no ventre da minha mãe. Deus já tinha me escolhido para fazer a diferença. E eu sempre falei para vocês aquele sentimento que eu trazia comigo, né? De me sentir diferente. Eu me sentia que eu não fazia parte desse mundo, porque eu carregava tantas cicatrizes, tanta tristeza, que parecia que todo mundo era feliz menos eu, né? E Deus me fez entender que aquela tristeza, aquele vazio que eu não conseguia achar, né, para preencher, eu não conseguia me encontrar em nada, eu não conseguia achar nada que pudesse preencher esse vazio, que era um vazio que tinha que ser preenchido por Deus. E quando a gente entende isso, quando a gente deixa Deus entrar e, e preencher esse vazio, a gente começa a se encher da presença dele e a gente começa a entender o significado de quem é Deus, a importância de Deus, a importância de você honrar seus mandamentos, a importância de você obedecer a Deus, que é o principal de tudo, né, galera? Não adianta nada querer vir fazer as coisas, querer estar aqui gravando esse vídeo ou querer estar fazendo as coisas para Deus, se você não entendeu que primeiro de qualquer coisa, a primeira coisa da sua vida é você ser obediente a Deus, é você ouvir a voz dele, é você obedecer a ele, mesmo que isso, a obediência a Deus irá te tirar das zonas de conforto, né? Eu sempre falo aqui que sair da zona de conforto nunca é fácil, ou deixar para trás algumas coisas que a gente gosta, que a gente ama fazer, mas é necessário quando Deus ele vem e ele pede para que a gente nos corrija, para que a gente saia de certos lugares, né? É importante, mesmo que isso não seja é, que a gente, aos nossos olhos, não seja bom no momento, naquele momento não é uma boa escolha para você, mas se Deus está te mandando, é melhor obedecer. E eu quero deixar aqui o versículo que Deus me deu, através desse versículo, Deus me deu essa palavra, que se encontra lá no Salmo 139, 17, que fala que grandes são os pensamentos de Deus ao nosso respeito. Quando você começar a entender isso, quando você começar a entender que grandes são os pensamentos do Senhor ao teu respeito, que você é precioso, que você é especial para Deus, você vai começar a entender que grandes é as coisas que Deus tem para você, que grandes são os sonhos de Deus para a sua vida, que como você precisa se encontrar com Deus para que você possa descobrir tudo isso, para que você possa, porque quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus, a gente descobre que a gente é amada, que a gente é preciosa, que a gente vale muito, que somos especiais, sabe? Então a gente precisa desse encontro com Deus, que a gente precisa entender. Quando a gente se encontra com Deus verdadeiramente, a gente entende que a obediência a Deus é a melhor coisa, que a gente entende que a gente precisa sacrificar algumas coisas para a gente obedecer a Deus, para a gente agradar o Senhor. Então é preciso ter esse encontro com Deus. Por muitos anos eu me senti
né, ali perdida, eu me sentia um vazio, como eu já falei aqui, e Deus ele veio preencher esse vazio, ele veio me encher com a presença dele. E quando a gente se enche da presença dele, a gente entende que a opinião, principalmente a opinião das pessoas, não significa nada. Porque quando você obedece a Deus, quando você tem a direção do Senhor, você começa a entender que a opinião das pessoas não vão mudar em nada a sua história, não vão mudar em nada a sua vida com Deus, porque você tem a direção do Senhor, você está debaixo da direção de Deus, e que você possa entender isso, que você possa deixar Deus trabalhar na sua vida, que você possa ser obediente a Deus, que é o principal, e que você possa deixar Deus se aproximar de você, porque é importante para que a gente possa ter esse encontro com Deus, a gente deixar Deus se aproximar, porque tem pessoas que têm tanto medo, tá tão ferida, que tem medo de deixar Deus se aproximar. Foi tão machucada, né, a vida toda, não tem essa confiança, é, aprendeu a desconfiar de tudo e de todos, porque sofreu tanto na vida que quando Deus e Jesus Cristo se aproxima ali, a desconfiança é tanta que não deixa Deus entrar. Aí continua sendo aquela mesma pessoa, não tem mudança, não tem transformação. Eu quero falar para você que se foi ferida, né, você foi ferida a sua vida toda, você foi machucada, você foi abandonada, rejeitada. Eu quero falar para você que Deus ele pode curar todos esses sentimentos, porque ele fez isso na minha vida. Como vocês conhecem a minha história aqui, gente, eu fui rejeitada, eu fui abandonada, eu fui muitas vezes me senti sozinha, fui traída muitas vezes, mas Deus, ele preencheu. E quando Deus ele entra, ele preenche, ele sara todas as feridas, porque não tem espaço para essas outras coisas quando Deus ele está dentro do seu coração, quando Deus ele faz morada na sua vida. E o principal, você precisa saber quem você é diante de Deus. Quando você sabe quem você é diante de Deus, como eu falei, a opinião das pessoas não vão mudar em nada a sua vida. Porque tem pessoas que têm medo, eu não vou fazer isso porque as pessoas vão falar mal. Porque fulano vai pensar isso de mim. Não, comece a pensar assim de Deus. O que Deus faria no meu lugar? O que Jesus faria no meu lugar? Será se Deus está se agradando desse meu comportamento? Será se eu fizer tal coisa, né? Eu vou machucar fulano, mas eu vou machucar muito mais a Deus. Deus vai ficar triste comigo. Então, quando você começa a entender isso, quando você começa a entender que Deus é muito especial na sua vida, você vai cuidar das pessoas, você vai ter amor às pessoas, porque você sabe que Deus ele trata as pessoas com amor. Deus ele te trata com amor e da mesma forma que Deus cuida de você, ele espera que você faça a mesma coisa pelo próximo, sabe? Então, assim, comece a amar, comece a amar principalmente a Deus, aquele que deu o único filho dele por você, sabe? Eu vejo pessoas amando mais pessoas do que amar o próprio Deus. Você precisa colocar Deus em primeiro lugar. Esse altar que você tem levantado aí no seu coração, colocando tantas coisas aí dentro, você precisa colocar Deus. Esse altar que você tem levantado, você precisa colocar Deus no centro dele. Porque quando você coloca Deus no centro da sua vida, você começa a entender que as outras coisas são tão pequenininhas, sabe? Antigamente eu ficava muito abalada por tudo que acontecia ao meu redor. Se alguém falasse alguma coisa de mim que me machucasse ou que eu não gostasse, eu ficava furiosa. Quem me conhece sabe disso, eu ficava furiosa. Eu queria logo, sabe, tirar satisfações, eu queria ir conversar, eu queria, não é assim, eu queria me explicar. E eu entendi que quanto mais a gente se explica, mais pior vai ficando a situação. A única coisa que a gente tem que fazer é orar a Deus e entregar nas mãos do Senhor aquela pessoa que tem se levantado contra você, aquele inimigo, né, que tem se levantado. A própria palavra de Deus ensina, né? Ore pelos seus inimigos. Busque a Deus. Quando você busca a Deus, a justiça de Deus vem sobre a sua vida, e aqueles que se levantam contra você vai está nas mãos do Senhor,
sabe? Porque aos nossos olhos nós vamos confessar, né, gente? Quando alguém faz algo, sabe, com a gente, faz raiva, tira você do sério, a vontade que você tem é de agir pela carne, sabe? Mas quando você pensa assim, eu tenho que orar por ela, eu tenho que orar, Senhor, eu tenho que orar. E você começa a orar por ela, e você começa, sabe, o Espírito Santo começa a descer sobre a sua vida. E você começa a entender que Deus ama aquela pessoa do mesmo jeito que Ele ama você. Porque é tão difícil a gente achar que Deus, né? A gente acha que Deus, Ele me ama e o meu inimigo está nas mãos do Senhor. A gente acha que Deus, Ele tá tratando aquela pessoa como se fosse nós, o juiz, como se fosse nós a decidir a sentença daquela pessoa. A gente quer, né, que Deus pese a mão à nossa vontade. Eu tô falando isso, a nossa vontade da carne. É que a gente faça igual Jonas, né? Sente lá, não, o Senhor me usou para falar que o Senhor ia destruir aquela cidade, então o Senhor vai destruir aquela cidade. E Jonas ficou lá sentadinho esperando Deus mandar um fogo ali dos céus e acabar com aquela cidade, mas Deus teve misericórdia daquele povo, sabe? Então, quantas vezes Deus tem misericórdia de alguém que se levanta contra a sua vida? E Deus quer que você ore por ela, e quando você começa a entender que não é desejando mal, que não é querendo mal de ninguém, mas que você precisa orar por essas pessoas que têm falado mal de você, que têm desejado o seu mal, você precisa orar por elas, você começa a entender quem é Deus na sua vida. Aí você começa a entender, porque eu falo para vocês que quando a gente aprende a palavra perdão, quando a gente perdoa, quando a gente vai trabalhando isso, porque isso é um exercício, tá? Não é fácil, não é fácil orar pelos nossos inimigos, não é fácil você, né, falar, ai, Senhor, abençoa aquela pessoa que tem falado mal, que tem levantado calúnias contra a sua vida, mas é necessário você orar por ela. E quando você entende que essa palavra é a melhor coisa que você pode trabalhar ela na sua vida, você vai começando a se sentir leve, sabe? Vai te dando uma leveza, vai te dando. É tão bom ter paz com a gente mesmo, é tão bom dormir em paz, é tão bom estar em paz, sabe? É tão bom e você entende. Porque quando a gente tem raiva, quando a gente, né, fica furiosa com alguém, a gente não consegue perdoar, aquilo faz mal pra gente. Faz mal pra você guardar tanta raiva. Parece que a gente fica pesado, fica, sabe? Então você precisa perdoar. Você precisa abrir mão de certos sentimentos, de coisas que não agradam a Deus, sabe? Então aprenda a perdoar, aprenda a obedecer ao Senhor, aprenda a ser fiel a Deus, porque quando somos fiéis a Deus, Deus ele é fiel com a gente. Quando a gente trabalha, Senhor, eu preciso perdoar, eu preciso te obedecer, eu preciso, Senhor, te colocar em primeiro lugar, eu preciso, Senhor, te buscar mais, eu preciso orar mais, eu preciso estar na tua presença. A gente vai se enchendo do Espírito Santo, a gente vai se enchendo de Deus e a gente vai percebendo que essas outras coisas não faz sentido. Não faz sentido guardar mágoa, não faz sentido falar mal, não faz sentido, sabe? Não faz sentido. E o pior é que quando a gente fala mal de alguém, eu não sei vocês, mas parece que quando eu falo mal de alguém, não sei se é porque eu peço a Deus todos os dias para que Deus me ajude a melhorar, para que eu não quero falar mal de ninguém, porque às vezes acontece, né? Nós somos seres humanos e a gente peca, mas eu tô falando assim, quando a gente fala mal de alguém, a gente fica mal. Eu não fico bem quando eu faço algum comentário da vida de alguém. Eu me sinto mal porque o Espírito Santo cobra isso, o Espírito Santo vem cobrar, dizer, ei, tu tá errada, para com isso, não fala, não fala, não fala, é melhor que não fala, é melhor que fique calada, é melhor que fique quietinha, deixa que está nas minhas mãos, sabe? Então assim, vamos confiar em Deus, vamos acreditar no Senhor. Tem uma palavra que fala, né? Não fale nada de você, não fale nada dos outros, pouco de você e muito de Deus. Então que a gente aprenda a realmente fazer isso. Não fale nada de ninguém. Muito pouco de você, porque às vezes você falando da sua vida, você vai gerando inveja também no coração das pessoas. Então a gente também precisa cuidar com isso, sabe? Então, você precisa falar muito pouco de você, muito pouco. Fala de Deus, fala do amor do Senhor, sabe? Fala o quanto Ele é especial, fala, sabe? Então, a gente precisa aprender a falar mais do Senhor e aprender a ouvir mais,
aprender a ajudar mais, aprender a amar mais, a perdoar mais, a buscar mais ao Senhor, estar mais na presença dEle, porque quando a gente vai estando mais na presença dEle, a gente vai se encontrando com Deus, e quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Deus, a gente percebe que tudo que tem se levantado contra a sua vida não é nada, porque você está confiante, porque aquele que cuida de você, ele não dorme, ele cuida, ele te protege, ele te livra, ele está com você o tempo todo. Então comece a ser grata, comece a confiar em Deus, comece a se encontrar com Ele. E se você ainda não teve esse encontro verdadeiro com Deus, eu convido você a orar diferente, a buscar a Deus de forma diferente e a pedir a Deus esse verdadeiro encontro com Ele. Se encontre com Deus, porque quando você se encontrar com Deus, você vai se encontrar. E quando você se encontrar, você vai começar a se amar. Você vai começar a ver o quanto você é valiosa para o Senhor. Sabe aquela raiva que às vezes você olha no espelho e você não gosta de nada em você? Aquele sentimento que muitas vezes você tem perguntado para Deus por que você nasceu, não era nem para ter nascido. Aquele desejo muitas vezes de morrer, de pedir para Deus que tire sua vida. Vai cair por terra. Quando você tem um encontro verdadeiro com Deus, você vai vendo que você vai ser liberta desses sentimentos que prende, desses sentimentos que tem te prendido, que tem oprimido a sua vida, que tem te deixado triste, que tem te dado depressão, sabe? Então, que tem gerado ansiedade na sua vida, você vai ter um encontro com Deus, mas você precisa buscar isso todos os dias, e Deus vai te libertando, é de pouquinho que Deus vai te libertando. Porque às vezes a gente começa a orar, a gente quer ver o agir de Deus, Senhor, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, sabe? Eu não sei se você é assim, mas eu sou assim, eu quero que Deus faça as coisas no piscar de olhos. Eu quero que Deus faça as coisas com agilidade, mas muitas vezes não é assim, porque Deus ele precisa te preparar para que você receba a bênção. Deus ele precisa te tratar, sabe? Então, confia em Deus, entrega tudo para Ele, e Deus ele te enxerga de uma forma, como a palavra de Deus fala, grandes são os pensamentos do Senhor ao teu respeito. E quando você entender isso, que os pensamentos são esses, você vai ver que você é muito especial, que algo especial Deus viu em você, que você não está enxergando, mas Deus ele sabe, ele enxerga, ele vê coisas que você não vê. Então confia nele, entrega tudo para ele. Se alguém tem se levantado contra a sua vida, ore por elas. Não deseje mal, não queira mal de ninguém, porque quando a gente deseja mal, isso volta pra gente. Quando a gente quer o bem, isso volta pra gente. Então deseje o bem, queira bem das pessoas, não deseje mal de ninguém, mas ore pelos seus inimigos. Entenda que da mesma forma que Deus te ama, Deus também ama aquelas pessoas que têm feito mal para você, né? Jesus, ele se entregou na cruz não só por mim, mas foi por você, foi por todos, foi por todos, foi por sua mãe, foi por seu irmão, foi por seu cunhado, sua cunhada, seu pai. Então foi por todos. Deus não fez exceções de pessoas. Ele entregou o próprio filho dele por todos nós, por amor. Por amor. Existe um amor mais puro que esse. Maior não existe. Não existe. Ninguém ama tanto como Deus ama. Então, galera, essa foi a palavra de hoje. Fica com Deus e até o próximo vídeo.